Fala rapaziada, Suriacha aqui. O vídeo passado acabou no momento exato em que a Sharon aparece depois da Sabrina falar mal dela pelas costas. Mas antes de saber o que aconteceu, é hora do jabá. Esse vídeo tá sendo patrocinado pela YouCine, um aplicativo de streaming brabíssimo. Pra tu que não sabe onde assistir aquele anime que acabou de sair, então, esse é o lugar. Esse app é completinho, mano. Pra mim que comecei a assistir One Piece do zero, é excelente. Mas relaxa que não tem só anime aqui não. Tem de tudo que tu imaginar. Filmes, séries, documentários. Dentro do YouCine tu encontra qualquer conteúdo de qualquer plataforma de streaming. Tudo no mesmo lugar. E em qualidade Full HD, óbvio. Aquele 1080p de lei. A YouCine é compatível com todo tipo de dispositivo Android. Seja celular, TV, enfim. Se tu tiver uma torradeira que tem sistema Android, tu pode botar a YouCine nela. Uma das melhores coisas é essa interface amigável e muito simples. Para qualquer pessoa que tá a fim de assistir seus programas favoritos. E é claro, sem anúncios aparecendo na tela do nada. Então é isso, meus amigos. Se você se interessou por esse app, eu vou deixar o link para download na descrição e ali nos comentários. Valeu YouCine por patrocinar esse vídeo. E agora de volta pra história. Sharon vai se aproximando deles tranquilamente, com aquele sorriso, aquele maldito sorriso. Até que diz, Howard, você parece mais magro. Enquanto Howard tá com aquela expressão de, agora deu caralho mesmo, viu? Ela para na frente dele e começa a dizer que se já não bastasse ele sair com outra mulher pelas costas dela, ainda é a sobrinha dela, que cafajeste. Ele responde que ela tá maluca, eles já terminaram há muito tempo e ele também não sabia que elas eram parentes. Mas Sharon diz que nunca concordou em terminar com ele. Ela apenas precisava ficar longe um tempo pra resolver problemas sérios. Howard diz que ela poderia ter dito a verdade ao invés de ir embora sem falar nada. Ele pergunta se em algum momento ela chegou a levar os sentimentos dele em consideração. Comparado a ele, status social, carreira e riqueza são muito mais importantes pra ela. Agora que ela já fez uma decisão, que lide com isso. E ela responde, Howard, eu não tinha outra escolha. Então ele chega no seu limite. Howard não quer mais ouvir nada dela. Ele pega Sabrina pela mão e diz, Sabrina, vamos embora daqui. E começa a sair. Sharon grita que nunca vai desistir dele, mas ele continua indo embora sem olhar pra trás. Mesmo com ela dizendo que nada vai impedir ela de amar ele, ela fica pensando que é apenas uma questão de tempo até ele e a Sabrina terminarem. Diferente dela, a Sabrina não vai tolerar nem mesmo o menor errinho dele. Esse idiota vai sofrer. Já a Sabrina tá pensando que agora ela entende porque a Sharon Young ajudou ela daquela vez. Foi simplesmente por causa do Howard. Então ela solta sua mão da dele, pergunta se ele dormiu com ela. Howard gostaria de dizer que não, mas as lembranças da Sharon ainda são bem vivas na mente dele. Só o que ele consegue responder é, eu vou te levar pra casa. Mas ela dá um tapa na mão dele e na mesma hora já vira as costas, dizendo que ele vai ter que voltar sozinho. Enquanto isso, Herbert Lu, sentado na cama do hospital, tá pensando que se ele dissesse diretamente pra Sabrina sobre o relacionamento entre Howard e Sharon, ela não acreditaria nele. Pelo contrário, ela pensaria que ele tá tentando difamar o Howard. Mesmo que ela visse as fotos que ele tem dos dois, ela ainda escolheria perdoar o Howard, porque ela tá determinada a ir contra ele. Então ele precisa fazer ela pegar eles em flagrante. Ou pelo menos de uma maneira que deixaria ela sem ter como evitar mais essa questão. Herbert sabia que a Sharon viria até o hospital, por isso ele fingiu estar doente e ficou ali por alguns dias. Então, cedo ou tarde, os três iriam acabar se encontrando. As duas acabaram se encontrando no corredor do hospital. Sharon já diz que ela e Howard brigaram, não é? Então começa a tirar sarro, dizendo que não acredita que eles não conseguem lidar com essa situação. É só um pequeno obstáculo. Ela tá chocada com como o relacionamento deles é frágil. Sabrina diz que ela é a tia dela. Não é inapropriado se preocupar tanto sobre o namorado da sua sobrinha. E Sharon responde, nossa, é bom saber que você ainda me vê como sua tia. Minha querida sobrinha, você roubou meu namorado. Como você vai explicar isso? Sabrina perde o controle e diz pra Sharon que ela terminou com o Howard há meses atrás e agora ele é o namorado dela. Ela deveria ter vergonha de si mesma por falar besteiras como essa. E Sharon, com aquele olhar assustador dela, diz que no coração dele, a Sabrina é só uma substituta pra ela. Ele tá procurando alguém pra se consolar, simplesmente porque a perdeu. E isso é como um soco pra Sabrina. Sharon, pensando que essa garotinha nunca vai vencê-la, diz, de qualquer forma, eu te devo um obrigado por cuidar bem dele. Eu fico feliz que ele escolheu você, ao invés de uma mulher sedutora, mal intencionada. E isso é outro soco pra Sabrina. Ela chega a tá tremendo de tanta raiva. Ela tá a ponto de ir pra cima dessa mulher quando se lembra de uma coisa. Então levanta sua mão e pergunta se ela tá vendo esse anel. Ele deu pra ela no seu aniversário. E aí diz, encarando a Sharon, que é um anel de noivado. Dessa vez foi a Sharon quem sentiu o golpe, mas ainda assim manteve a postura. As duas ficaram se encarando um tempo, quase como um duelo de faroeste. Sharon pensa que se ela vai se casar com o Howard, ela vai ter que abrir mão de muita coisa, mas que seja, ela não vai ser derrotada tão facilmente.
sorte. Então diz, pelo visto é isso mesmo, eu desejo o melhor pra vocês. Sabrina não esperava por isso, mas por dentro a Sharon tá pensando, então eles vão se casar? Mas e daí? Deve ser divertido roubar o marido de outra mulher. E com esse sorriso assustador, o capítulo do mangá acaba. O capítulo seguinte começa com a nova secretária do Howard entrando no escritório dele e pegando ele fumando um cigarrinho. Ela diz pra ele que normalmente nessa hora do dia é quando ele vai buscar a senhorita Lu no trabalho. O horário de trabalho já passou, então por que ele continua aqui? Por acaso ele teve uma briga com a senhorita Lu? Ele até tenta disfarçar dizendo que não, eles estão de boa, mas a secretária pergunta se ele gostaria que ela enviasse um presente pra senhorita Lu por ele. Howard diz que não precisa, tá tranquilo. E aí ela diz, ok, então eu vou indo nessa. E começa a ir embora. Mas então Howard diz pra ela esperar e pergunta meio sem graça se amanhã de manhã ela poderia enviar um buquê de rosas pra Sabrina por ele. Ela sorri e diz, claro. Desde ontem no hospital até agora ele não conseguiu falar com a Sabrina. Ela não atende as ligações dele nem responde as mensagens. Talvez ele deva dar a ela um tempo mesmo. Mas ainda assim ele precisa fazer algo pra lembrar ela do amor dele. Rosas vão ser um presente perfeito. Nessa hora o celular dele começa a vibrar. E adivinha só, família? É uma mensagem da Sunny dizendo, duvido você adivinhar onde é que eu tô, com um vídeo logo em seguida. O prota fica olhando pro celular com uma cara de paspalho por um tempo, até que dá play no vídeo. É um vídeo dela na frente do restaurante 2003, meio disfarçada, dizendo que tava com fome, então pensou em passar ali pra comer um macarrão. O segundo vídeo era ela mandando ver no macarrão e dizendo que tava uma delícia. Então Howard responde ela dizendo que ela deveria ter avisado ele que ia aparecer ali, e ela diz que queria fazer uma surpresa pra ele. Ele pergunta se ela tá fazendo um show por ali, e Sunny responde que não, ela tá na cidade pra gravar uma música nova, vai ficar alguns dias, e esperava conseguir ver ele. Desde aquela vez que a Sunny confessou na entrevista estar apaixonada por uma pessoa, uma enorme discussão começou entre os fãs dela, porque boa parte deles acreditava que idols como ela não deveriam ficar com ninguém, e então a agência dela contratou uma equipe especializada em fake news e em grupos de WhatsApp pra refutar os rumores sobre ela. Atualmente, a opinião pública é que a Sunny Bay se apaixonou por um homem, mas esse homem acabou morrendo. E isso acabou funcionando melhor do que a agência esperava, porque a Sunny ganhou ainda mais popularidade por causa dessa história triste. O nome dela tá frequentemente nos trends do Twitter. Howard fala pra ela que não quer ser visto por nenhum paparazzi e pergunta onde ela vai ficar durante esses dias de gravação. Rapaziada, eu queria fazer uma pausa rápida pra admirar a foto de perfil deles. Que viagem, velho. Mas continuando, ela responde que alugou um Airbnb na Rua dos Limoeiros. E Howard pensa, é muito perto do restaurante 2003. Ela diz que, por sinal, parece ter alguma coisa errada com a tubulação desse Airbnb que ela alugou. Então pergunta pro Howard se ele se importaria de vir até ali pra consertar esse problema pra ela. Tô sabendo. Ela diz que não quer correr o risco de expor a localização do kitnet que ela tá, contratando um encanador desconhecido. Ele é a única pessoa que ela confia. E pô, o nosso prota é um herói, né, rapaziada? Como ele pode dizer não pra uma dama precisando de ajuda? Então algumas horas se passam e já é de noite. E a secretária dele tá dizendo que já terminou o trabalho de hoje. Então tá indo nessa. Ele fala, ok, tenha uma boa noite. E então nós vemos ela pegando o ônibus pra voltar pra casa. Vemos ela de pé no ônibus, de um ângulo bem curioso, eu diria. E depois vemos ela caminhando sozinha pelas ruas, até que finalmente chega em casa. Umas 2 horas depois disso, ela já tava até de pijama indo levar o lixo pra fora, quando vê algo que não acredita. Seu chefe Howard Shane com uma garota. A garota olhava pra ele com um olhar apaixonado. E ele, bom, nessa hora ele percebeu ela ali. E a secretária em choque diz, Sr. Shane, o que você tá fazendo aqui? Um silêncio extremamente constrangedor se instaura por alguns segundos, até que o prota todo nervosão diz que veio consertar uma coisa pra uma amiga e mostra a caixa de ferramentas dele. Bom, a cena corta pro dia seguinte. Howard tá no seu escritório meio preocupado. Ele sente como se tivesse sido pego traindo a namorada dele. Ele até toma um susto quando a secretária aparece dizendo bom dia. Ela chega sorrindo como se nada tivesse acontecido, dizendo que tem alguns arquivos pra ele ler. Howard, sem jeito, tenta dizer pra ela que ontem à noite, mas ela corta ele dizendo que ontem à noite ela foi direto pra casa e não saiu em nenhum momento. Ela não viu ninguém. O prota então diz, qual é a agenda pra hoje? Mas por dentro ele tá pensando que essa é a maneira dela dizer pra ele que mesmo que ela tenha visto algo, ela não vai espalhar essa informação pra ninguém. O que é excelente, ainda mais porque desde que ele começou a trabalhar com o grupo King Cloud, o restaurante de macarrões 2003 tem se desenvolvido em uma velocidade muito maior do que ele poderia esperar. Ele precisa alugar mais espaços, registrar a própria corporação e recrutar novos empregados. O Howard tá atolado de trabalho. A secretária fala pra ele que a próxima atividade da lista é checar como tá a construção da terceira filial do restaurante, mas ele não precisa fazer isso agora. Ele pensa, ué, por que não? Então ela pergunta, Sr. Shane, quanto tempo faz desde a última vez que você se encontrou com a sua namorada? E Howard diz que não acha apropriado da parte dela perguntar ao seu superior sobre a sua vida privada, mas a secretária diz que ele não pode trabalhar direito enquanto tiver em um relacionamento que não é saudável. Ela se sente obrigada a dar um pequeno lembrete a ele, antes que o relacionamento dele afunde totalmente. Caraca, mano, essa secretária é braba mesmo. Então Howard diz que mandou pra Sabrina 1 milhão de mensagens, mas ela simplesmente
simplesmente não responde. A secretária diz então para ele se encontrar com ela pessoalmente. É melhor ter uma conversa cara a cara com ela. E o prota diz: beleza, eu vou fazer isso depois do trabalho. Mas a secretária diz que ouviu que ela vai se mudar para um país estrangeiro. Às 1h20 da tarde ela vai embarcar em um avião no aeroporto. Howard dá um pulo da cadeira nessa hora dizendo: quê? E sim, rapaziada, o que a secretária falou aparentemente é verdade. Já no aeroporto, a Sabrina estava se despedindo de algumas pessoas. Um homem até abre os braços e pergunta se pode ganhar um abraço dela, mas a Sabrina diz que não, ela não vai abraçar ele. Só que o cara não tá nem aí, ele fala pra ela não ser tímida e abraça ela apertado. Na mesma hora, o Howard é summonado e já chega voando, dando um soco com toda a força no maluco e dizendo pra ele tirar as mãos da mulher dele, ou ele é um homem morto, enquanto o cara fica ali caído no chão com a mão no rosto. E nessa hora, vocês podem estar pensando: boa, Howard, isso aí, mete a porrada nesse cara. Mas a real é que esse maluco aí é o primo da Sabrina. Pois é, ela tava se despedindo dos parentes dela por parte de mãe, que levaram ela ali, e o prota chegou do nada dando uma bomba na cara do primo dela, nessa cena ridícula. Ele até pediu desculpas, mas eles foram embora ofendidos, se perguntando qual é o problema desse rapaz. E essa é exatamente a mesma pergunta que a Sabrina tá se fazendo. Ela foi até ali se despedir porque eles estão indo viajar. Ela pergunta pro Howard o que diabos ele foi fazer ali, e ele fica surpreso. Ele achou que era ela quem ia embarcar no avião. Pelo visto, a secretária passou pra ele fake news. Sabrina vira de costas dizendo que agora ele é o chefe de uma empresa e anda tão ocupado. É uma real surpresa que ele deixou o trabalho e foi encontrar ela. Ele diz que tá focado no trabalho porque quer ser um homem de sucesso o mais rápido possível, justamente pra permitir que ela mantenha o mesmo padrão de vida depois que eles se casarem. Mas Sabrina diz: quem falou que eu vou me casar com você? E então Howard diz que vai estar com ela pra sempre, mesmo que ela não queira. Ele não vai abandonar ela, ele vai continuar atrás dela até que os dois fiquem velhinhos e ela não possa mais fugir. Mas Sabrina ainda tá braba. Ela diz que não adianta ele vir com esse papinho pra cima dela. Se passaram dias porque ele não foi procurar ela. E o Howard responde que enviou várias mensagens, mas ela não respondia. Ele até mesmo comprou flores pra ela, mas a Sabrina não é burra. Ela sabe que aquelas flores foi ideia da secretária. Nunca que o Howard seria atencioso o suficiente pra mandar tipos de flores diferentes todos os dias. E aí ele fala sem graça: bom, eu paguei pelas flores, né? Já é alguma coisa. Sabrina diz que pelo menos ele poderia levar um buquê de flores até ela pessoalmente. E ele fala que pensou que ela não gostava de receber flores de homens. E aí ela fala que não importa se ela gosta ou não, o que importava era ele demonstrar pra ela que tava arrependido. E ele só diz: ok, entendi. Então, rapaziada, a cena muda. Algum tempo se passou e nós vemos um capanga contando pro pai da Sabrina o que aconteceu, até ele chegar na parte em que o Howard foi até o escritório da Sabrina e deu flores pra ela na frente de todo mundo. Então depois disso eles foram jantar juntos, e na hora de ir embora eles caminharam até em casa rindo e conversando. Herbert Lu não acredita que isso foi tudo que aquele moleque precisou fazer para conseguir o perdão da Sabrina. Enfurecido, ele bate na mesa com força, então diz que parece que vai precisar de mais tempo para separar eles. Porra, com um pai desses aí, quem precisa de inimigo? Então a cena muda novamente, dessa vez para uma bem mais agradável. Nós vemos Sharon atirada no sofá, bem confortável, falando com alguém no telefone. Ela diz pra pessoa que é meio tarde. Você não acha que é inapropriado ligar essa hora pra sua cunhada solitária? A voz do outro lado diz: eu vou direto ao ponto. Mantenha o seu homem fora da vida da Sabrina. Sharon dá risada do que acabou de ouvir e diz: quê? Eu tô ouvindo direito? Não se esqueça que foi você que me coagiu pra abandonar ele em primeiro lugar. Então Herbert Lu responde: aquilo aconteceu no passado. Nós estamos conversando sobre o agora. Eu vou parar de intervir no que acontece entre você e o Howard Shane, desde que você faça Sabrina largar dele. Sharon responde: então se vira no sofá e fala que é possível que ele mude de ideia assim que consiga o que quer. Ela não confia nele. E ele responde: não seja tão pretensiosa. Eu conheço seus segredos e você conhece os meus. Nós dois acabaríamos nos destruindo se nos virássemos um contra o outro. Então ela diz: saquei, mas é uma pena que eu não esteja mais pensando em voltar com ele. Herbert diz: eu não acredito em você. Se isso fosse verdade, você não teria aparecido no hospital. Então ela fala: de qualquer forma, não importa o que eu quero. A esse ponto, a sua filha e Howard, dentro de um ano, provavelmente já vão estar casados. Logo, você vai ser vovô. Então ele fala: o que você quer? E ela responde: bom, se alguém quer alguma coisa, esse alguém tem que pagar o preço por isso. A ligação fica em silêncio por alguns segundos. E então ele pergunta de novo: o que você quer? E ela responde: tem uma empresa subsidiária do grupo Skyland. Eu quero ela. Não se preocupe, eu tô disposta a pagar o preço de mercado. E mais uma coisa, nunca mais fique no meu caminho, ou logo logo você vai se tornar vovô. Então no dia seguinte, Howard escuta a secretária dele avisando que eles têm uma visita. Ele se vira pra ver quem é e pensa: ah não, tá de sacanagem. Obviamente era ela, Sharon Young, né família? A secretária acabou de conhecer ela e já tá toda intimidada pela presença da Sharon. Ela ouviu falar que essa mulher aí é uma empresária famosa, que normalmente é fria e indiferente com os CEOs das empresas que negocia. A carreira do Sr.
Shane como empresário acabou de começar, mas ela por algum motivo parece tão amigável e gentil. Howard dá uma respirada funda, enquanto vira sua cadeira pra ela, até que diz: ok, você pode nos dar licença agora. E a secretária concorda e sai. Os dois agora estavam sozinhos no escritório. Howard tá pensando que não sabe como se comportar falando com ela. Eles já foram muito íntimos, até ela terminar com ele e partir seu coração. Mas ainda assim ele não consegue tratar ela como uma inimiga. Porém, ele tem namorada agora. Ele deve manter uma certa distância de outras mulheres. Então, com uma postura fria e calculista, ele pergunta o que ela veio fazer ali. Sharon nessa hora se deixa cair contra a porta, e então diz com uma expressão meio triste que veio implorar algo pra ele. O Prota acha isso muito estranho. Implorar? Ela nunca nem chegou a falar essa palavra na frente dele. Sharon parece meio abatida. Ele quer perguntar pra ela o que tá acontecendo, então ela pergunta se ele pode ajudá-la. Na mesma hora ele pensa que não, ele não pode aceitar, senão ele vai com certeza se lascar. Mas Sharon nem dá tempo dele responder. Ela diz na lata que Herbert Luo forçou ela a se separar dele. Ele fez ela ser a esposa do irmão mais novo dele, e então ela se tornou viúva e herdou todo o patrimônio dele que antes era da família Luo, e por causa disso, Herbert a odeia. Se ela não tivesse deixado Howard, ele teria destruído a vida dele completamente, por exemplo, arruinando o restaurante 2003 totalmente. Afinal, um empresário magnata bilionário pode competir das maneiras mais injustas e sombrias, de maneira tão natural quanto comer ou respirar. Howard fica sem palavras. Ele não sabia disso. Sharon, já com os olhos marejados, diz que faria qualquer coisa para protegê-lo e para proteger o que é valioso para ele. O Prota fica nervoso e se levanta, perguntando então por que ela tratou ele como se ele fosse um desconhecido, depois que eles saíram do jogo do mundo dos sonhos. Por acaso ela pensou que ele não era bom o suficiente depois de ver quem ele era na vida real? Sharon responde que no sonho ele não via ela como uma boa pessoa. Ele estava sempre em alerta e defensivo quando ela estava por perto. Não estava, mas ele não responde nada. Ela diz que eles eram parceiros que não confiavam realmente um no outro. Eles foram forçados a lutar e trabalhar como uma equipe porque a vida era muito difícil. Se ela tivesse falado pra ele que se lembrava dele, ele teria mantido a mesma opinião sobre ela. A princípio ele poderia até ficar empolgado com isso, mas logo ficaria suspeitando dela e na defensiva, e no fim teria medo dela e escolheria se afastar. Howard pensa que ela tá certa. Se ela chegasse nele falando que se lembra do sonho, ele ficaria mais chocado do que empolgado, porque significaria que o maior segredo dele foi descoberto. Ele ficaria anoiado pensando que a pessoa que sabe o segredo dele é uma mulher perigosa. Sharon diz que isso não era o que ela queria que acontecesse. Ela queria que ele a amasse. Ela queria que ele lembrasse dela para sempre. Queria deixar uma marca permanente no coração dele. Ao ouvir isso, Howard fica sinceramente surpreso, ao ponto de nem saber o que responder. Ela continua dizendo que para mudar a opinião dele sobre ela fingiu não se lembrar de nada sobre o sonho. Ela começou a se aproximar e fazer amizade com ele como uma total estranha, até que finalmente os dois se apaixonaram. Ela sinceramente esperava que teriam boas memórias compartilhadas entre os dois, e Howard fala que, o plano dela foi um grande sucesso, tanto que ele não conseguia parar de sentir falta dela quando ela largou ele. Quando outra garota se declarou pra ele a rejeitou. Sharon abaixa a cabeça novamente, suplicando que ele faça um favor pra ela. Uma pessoa muito importante pra ela tá morrendo. Ela queria saber se ele não poderia ir com ela encontrar essa pessoa. Sharon gostaria de garantir que ela vá sem nenhum arrependimento. O Prota, que como a gente sabe é um herói, que não consegue dizer não pra uma dama indefesa precisando de ajuda, dá aquela suspirada funda e diz: ok, mas você precisa prometer que não vai mais vir atrás de mim. As coisas mudaram, eu tô muito feliz com a Sabrina. Ela na hora diz que dá a sua palavra que não vai mais atrás dele depois disso. E quase nem dá pra perceber que ela tá manipulando ele, né, rapaziada? Então beleza, aqui estamos todos nós diante dessa tal pessoa que tá morrendo. Quando vê ela, o Howard pensa que essa senhora parece ser a avó da Sharon. Ela diz que alguns anos atrás ela teve um AVC, depois de ouvir algumas notícias desesperadoras. Isso quase tirou a vida dela. Depois que acordou, ela não conseguia mais se mover e nem mesmo falar. Ela se afundou em um coma. Nem mesmo os melhores médicos do mundo conseguiram curar ela. Porém, ela conseguiu ouvir as pessoas falando. Então ela se vira pra senhorinha e fala que esse é o homem que ela falou sobre. O nome dele é Howard. Enquanto ele estiver com ela vai viver uma vida boa. Sharon diz que vai ter filhos com ele. A família Young vai ter mais e mais membros e vai crescer novamente. Mas o Howard corta ela, dizendo: calma aí, você não deveria mentir pra ela nessas condições. Mas Sharon simplesmente diz: o que eu tô dizendo é a verdade. Então o Prota diz: você ainda não desistiu de mim. Nós dois juntos jamais daríamos certo. Então Sharon olha pra ele e diz: deixe-me te lembrar de uma coisa. Durante o ano novo nós passamos bastante tempo juntos. Isso aconteceu há alguns meses atrás. Não é difícil manter esperma congelado. Nessa hora o Howard pensa que ela não pode estar falando sério. Essa mulher é doente, mas ela rapidinho diz que tá só brincando. Ele não precisa ficar tão sério. Só que o Howard acha que isso não soou como uma piada. É muito possível que em alguns anos ela apareça como uma criança e
diga que ele é o pai. E mano, se isso acontecer, aí sim essa p vai virar o programa do Ratinho mesmo. Sharon dessa vez se dirige à mulher na cama e diz: na verdade eu não tenho nenhum laço biológico com a família Yang. Você tentou tanto dar continuidade a essa família, mas no fim você não conseguiu enganar ninguém. O Prota tá pensando que a atitude da Sharon com a avó dela é um pouco estranha. Ela parece ter ressentimentos guardados. Sharon começa a contar que desde que era uma garotinha, ela era sua única família. E Sharon ouvia tudo que ela dizia. Quando ela dizia pra Sharon fazer amizade com alguém, ela fazia de tudo pra se aproximar e ser agradável pra essa pessoa. Um dia, ela disse pra ela se casar com o filho mais novo da família Lu, e Sharon fez isso, mesmo esse homem dando nojo nela. Ela disse pra Sharon seduzir Herbert Lu, e ela fez isso também. Mas antes que Sharon pudesse começar a agir, ela ficou doente. Nessa parte da história, Howard pensa: caralho, como pode essa senhora aí falar pra Sharon seduzir seu cunhado? Então Sharon continua contando que quando essa mulher se casou com um integrante da família Yang, a família estava no seu auge de prosperidade, mas logo em seguida a família colapsou e começou a cair em desgraça, mas ela estava determinada a reerguê-la. Todos os homens da família Yang relacionados com ela, por algum motivo, pareciam ter uma expectativa de vida muito curta. O seu marido e filho morreram. Entre as mulheres que sobraram, algumas queriam dividir as propriedades e se separar da família, e outras queriam se casar novamente. O fato é que a família Yang estava desmoronando e nenhum novo descendente estava nascendo. Então ela teve um plano, mas a sua nora preferia morrer do que aceitar esse plano. Então ela não teve escolha, a não ser ela mesma dar continuidade ao plano. Então logo um bebê havia nascido, o herdeiro da família Yang. Como ela já tinha uma certa idade, essa mulher dizia para as pessoas que esse bebê era sua neta. O bebê foi crescendo e com o tempo seus amigos tiravam sarro e comentavam sobre a sua origem estranha. Sharon chega mais perto e diz pra mulher que ela nunca contou pra ela como era a família Yang nessa época miserável, mas Sharon sabe que ela faria qualquer coisa pra reerguer a família. Ela faria qualquer sacrifício que fosse preciso pra essa causa maior. Mesmo agora estando doente, a sua maior preocupação continua sendo os negócios da família, que ela passou a sua vida toda construindo. Não é mesmo, mãe? Pois é, rapaziada, essa mulher aí é a mãe da Sharon. Ela pergunta pro Howard que sentimentos ele acha que ela deveria ter por ela. Gratidão? Ressentimento? Ela deu a luz a ela, mas nunca admitiu que Sharon era sua filha. Ela a via apenas como uma ferramenta que servia para ajudá-la a alcançar seus objetivos. Howard tá completamente bugado. Ele não tem a menor ideia do que falar pra ela. Rapaziada, essa obra tá nos mostrando que os grandes vilões, na verdade, são os pais que passam seus traumas e frustrações pros filhos. Primeiro o pai da Sabrina, e agora essa mulher aí. Fica a dica pra vocês. Bom, já do lado de fora do hospital, o Howard ainda continuava meio bugado, sem saber o que dizer. Sharon contou toda aquela história num tom calmo. Pra ele, essa história toda é horrível e arrepiante. Sharon é uma mulher muito misteriosa, mas depois de conhecer o seu segredo, ele finalmente conseguiu ter um vislumbre do lado mais sombrio do coração dela. Agora ele entende que o comportamento muitas vezes ridículo dela vem de profundos problemas emocionais. Ele se sente mal por ela. Ela cresceu em um ambiente muito estranho. Naturalmente, a personalidade dela ficou um pouco afetada. Mas se alguém deve ser culpado nessa história, é essa mãe dela aí. Então ele começa a entrar no seu carro. Assim que coloca o cinto, algo aparece diante dele. Sim, meus amigos, a famosa tela do sistema reaparece pro Howard. E vocês sabem o que isso significa, né? A mensagem dessa vez dizia o seguinte: evento especial do Dia dos Namorados. Hoje é o Dia dos Namorados e o sistema designou um evento especial para essa ocasião, com um monte de prêmios ótimos. Nós esperamos que você possa fazer parte do evento. PS, apenas casais, sem considerar leves e identidade, podem ter acesso ao evento. O Prota nem pensa muito e já aceita na hora, então o sistema começa a identificar os jogadores. Mas por algum motivo, a conta do Howard está informando que ele não está em um relacionamento romântico. Na verdade, o sistema detectou que ele teve comunicações profundas e sentimentais com 3 jogadoras femininas nos últimos jogos que participou. Um chamado de acasalamento foi enviado para as 3. Howard pensa: que porra é essa? Como assim? Então vemos Sabrina no seu escritório vendo a tela do sistema, que pergunta se ela aceita o chamado. Nós vemos Sunny no meio de uma conferência vendo a mesma mensagem diante de si. E é claro, vemos Sharon também recebendo a mesma mensagem. Howard tá apavorado pensando: sangue de Jesus tem poder. Então o sistema informa que uma jogadora aceitou seu chamado de acasalamento. Ele só consegue pensar: pelo amor de Deus, que seja Sabrina. O sistema informa que ele vai ser conduzido a um sonho. É esperado que ele sobreviva 90 dias. O level do mapa é 2 e a dificuldade do jogo também é 2. Ele vai ser um cidadão comum no sonho. A missão dele na primeira etapa é sobreviver. E então Howard começa a perder a consciência.
Chegamos no fim de mais um vídeo, meus amigos. Se você tá curtindo a história, se inscreve aí no canal e ativa o sininho para receber quando sair a próxima parte. Lembrando, quem quiser apoiar o canal a trazer mais e mais vídeos, pode mandar um pix de qualquer valor para a chave que tá aparecendo aí na tela. Tamo junto e até o próximo. Fui!